Salve, salve rapaziada, mais uma videoaula, professor Parada, ensino de ciências e biologia. Hoje a gente vai trabalhar uma frente aí de genética um pouco mais adiantada, tá? Aqui seria a herança dos genes dos cromossomos sexuais. Então essa aula a gente vai precisar trabalhar primeiro a diferenciação do que seria um cromossomo sexual de um cromossomo chamado de autossomo. Então a gente tem 46 cromossomos no total, 23 trazidos do papai, 23 trazidos da mamãe. Dos 46, 44 cromossomos são chamados de autossomos. São aqueles cromossomos que não definem o seu sexo. E eu tenho dois cromossomos que são chamados de cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais, teremos o X e o Y. Numa moça, e aqui é interessante ressaltarmos que aqui eu vou usar o sinônimo de moça e mulher, ainda que historicamente tenha a definição de mulher, mas é um papo para outro instante. Teremos aqui então uma mulher ou uma moça, ou sexo feminino, trazendo a possibilidade de ter X e X, um par cromossômico de X. E um menino, um homem, um masculino, teria um X e um Y. Teremos dois cromossomos diferentes. Então, ambos com 46 cromossomos. Daí a normalidade biológica. Então aqui, para que a gente possa entender, representei só os alossomos, tá? Um X ao seu lado esquerdo aqui da lousa, né? E aqui, o lado direito, eu vou ter o Y. Tudo bem, agora a gente precisa analisar um pouco sobre a posição dos genes nesses cromossomos, que seria o modo de entendimento dos tipos de heranças que trabalharemos. Os 4 tipos de heranças, 3 deles apareceriam no seu vestibular. Então aqui a gente tem uma parte pintada em vermelho do X e do Y. E perceba, a parte vermelha a gente chama de uma parte homóloga entre X e Y, ou seja, homo semelhante. Então uma parte semelhante entre X e Y. Mas perceba você que temos uma parte em azul que não é homóloga entre X e Y. E essa parte não homóloga em azul é uma parte não homóloga de X. Só o X possui, o Y não possui. Então vai ser uma coisa de cromossomo X, não de Y. E aqui a parte em preto, pintadinha em preto, achuradinha, a gente vai ter aqui uma região específica de Y e não de X. Vou falar que é uma região não homóloga de Y, específico de Y. Entendidas as posições que os genes podem ocupar nos cromossomos sexuais, temos 4 tipos de heranças, sendo elas ligada ao sexo, uma delas, restrita ao sexo ou holândrica, 3, parcialmente ligada ao sexo e 4, influenciada pelo sexo. Vamos partir do início. Ligada ao sexo. A ligada ao sexo talvez seja mais presente no seu vestibular. Herança ligada ao sexo. 2 tipos de herança são mais trabalhados: hemofilia e o daltonismo. Aqui eu só representei a hemofilia, mas a gente já vai discutir. Primeiro, ligada ao sexo. Região não homóloga de X. Lembrando, está na posição não homóloga de X, nessa parte azulzinha. São genes que se encontram nessa parte em azul. Região não homóloga de X. Imaginemos 2 possibilidades: um homem e uma mulher. Um homem, para ser hemofílico, ele vai ter que ter um X e um Y. Obviamente, é um homem, XY. Só que o X carrega uma informação, um gene XHzinho. Lembrando que é uma herança recessiva. Para ser hemofílico, eu vou ter Hzinho, certo? Hzinho na mulher, porque ela tem 2X, e no homem eu preciso só de um Hzinho. XHzinho Y. Para ter um homem não hemofílico, eu vou ter um XHzão Y. Para as mulheres, temos aqui uma pequena diferença. Como a mulher tem 2X, para ser hemofílica, você vai ter que ter XHzinho, XHzinho. Herança recessiva, Hzinho. Vai ser hemofílica. Para uma mulher não hemofílica, eu tenho 2 possibilidades. Uma homozigótica, XHzão. E aquela heterozigótica, XHzão. Lembrando que esta é portadora do gene da hemofilia, que ela pode deixar filhas hemofílicas, né? Que a gente vai ver um pouquinho do cruzamento. O que temos de tomar de cuidado aqui dessa discussão é principalmente esse cruzamento, e aqui que o vestibular vai tentar te pegar, na probabilidade que isso vai acontecer. Um exemplo, cruzando uma mulher não hemofílica, entretanto portadora, XHzão, com um homem hemofílico, XHzinho Y, o que teremos? Montei aqui o quadro de Punnett. Montado o quadro, eu teria XHzinho, uma mulher normal. Aqui, XHzinho, uma mulher hemofílica.
Aqui do outro lado, XHzão com Y, um homem normal. E aqui XHzinho, Y, um homem hemofílico. Então perceba, na probabilidade, na leitura que eu vou fazer do quadro de Punnett, 50% das mulheres, aqui eu só vou analisar as mulheres, 50% das mulheres são hemofílicas e 50% normais. Se eu analisar os homens, 50% dos homens, 50% são hemofílicos, aqui a parte de baixo, na parte de cima, 50% são normais. Então tome cuidado com a probabilidade. Eu não vou fazer a leitura de tudo, vou ver se é homem ou se é mulher antes de fazer a leitura. Firmezinha. Restrita ao sexo, ou também chamada de holândrica. E aqui, muita gente se confunde com os nomes, né? Ligado ao sexo, holândrica ou restrita ao sexo. Se recorde, holândrica é rolândrica, rola, pau. É de homem, é uma coisa específica de homem. Uma coisa específica de homem, onde vai se encontrar? Na parte não homóloga de Y. Logo, é só uma herança masculina, que vai deixar para o filho, para o neto, para o bisneto e assim sucessivamente. Mulheres vão adquirir essa herança? Óbvio que não, porque mulheres não têm Y. Show de bola. Aqui o mais clássico é um exercício teórico e não de probabilidade. Aqui você tem classicamente a hipertricose auricular, pelos na orelha. Parcialmente ligado ao sexo. Provavelmente isso não vai cair na sua prova. Por quê? Porque se encontra tanto no X quanto no Y. É na região o quê? Homóloga entre X e Y. Então você vai fazer um exercício como se fosse uma herança autossômica. Foda-se, isso não vai cair na sua prova, porque é muito pouco provável você errar um exercício como esse. E a quarta, e talvez mais difícil das heranças, é a influenciada pelo sexo. Uma coisa importantíssima é você saber o quê? Esses genes não se encontram nos cromossomos alossomos, não se encontram nos pares sexuais, entretanto são influenciados. Como assim? Genes não se encontram nos cromossomos sexuais, estão nos autossomos. Exemplo clássico no seu vestibular, a calvície. Existe calvo, homem e mulher. Para os homens, e olha como se comportam essa herança. Nos homens, para ser calvo, eu vou ter um indivíduo cesão, certo? Para ser calvo homem, cesão ou cesão, cezinho. Cezinho eu coloquei um cortezinho só para diferenciar, cesão e cezinho. Um homem não calvo seria um indivíduo cezinho. Já para as mulheres, e veja como se porta esses genes, essa herança. Para a mulher ser calva, somente cesão. O heterozigoto seria uma mulher não calva. Não calva, heterozigoto, cesão, cezinho ou cezinho. Então perceba, homem para ser calvo é cesão ou cesão, cezinho. E mulher para ser calva? Somente cesão. Porque aqui a gente vai ter a influência, né, dos cromossomos sexuais nessa característica. Aqui então os 4 tipos de herança: ligada ao sexo, restrita ao sexo, parcialmente ligada ao sexo e influenciada pelo sexo. Nos encontramos nas próximas videoaulas. Um forte abraço, uma excelente prova.